Bom, vamos lá. Aqui eu criei um cenário, né, uma situação aqui para mostrar aquela interação aqui no Blend for Web, tá? É bom lembrar que sempre que a gente começa com esse tipo de trabalho aqui, a gente tem que mudar aqui, tá? Porque tem algumas funções que a gente vai necessitar e só estão dentro do Blend for Web, tá bom? Então eu criei aqui esses três blocos sem respeitar muito questão de proporção, com relação bloco e textura, tá? É só meramente para demonstrar como que funciona, como que faz todo esse procedimento para fazer acontecer, tá? Então, para adiantar, eu já deixei tudo isso aqui meio que esse primeiro passo pronto, porque aqui eu sei que é mais fácil, né? Você já sabe, né, a questão das texturas, tal, aquele limite das câmeras que a gente vai precisar, porque senão a gente vai passear pelo bloco todo e vai conseguir ver os blocos os laterais. No caso, se eu estiver olhando o do meio, eu vou conseguir ver esses outros ao lado, né? Você vai entender na prática como é que vai funcionar, tá? Então, o que realmente importa e é um pouquinho mais complicado é a partir de agora. Primeiramente, bom, os blocos, como eu disse, estão criados aqui já com a textura. É importante para cada um deles a gente dar um nome, né? Então eu coloquei aqui mapa 1, esse aqui mapa 2, mapa 3, né? Defini essa numeração aqui da esquerda para a direita. E agora eu vou criar os botões. Vou só dar um smooth aqui para ele ficar com a aparência melhor, né? E aí eu coloco eles, posiciono aqui de frente à câmera. Tá? Vai ficar aqui mais ou menos, deixo o tamanho fica a critério, mas acredito que pequenininho assim está bom, tá? Então como a gente tem três mapas ali, três blocos, né? Então vou criar três, que cada um vai fazer referência a um desses blocos aqui. Eu posso colocar uma textura para cada um deles de acordo com o bloco que ele vai representar, né? Por exemplo, se esse do meio aqui, esse botão vai representar esse, eu posso pegar e aplicar a textura dele aqui. Mas para a gente ser pragmático, eu não vou perder tempo com esse, vou dar uma cor mesmo, digamos. Esse vai ser o botão 1 desse mapa aqui, então eu vou colocar um rosa, né? Então vou aqui colocar só para ficar próximo mesmo, nesse tom aqui. Aí pro próximo a gente tem uma cor predominante aqui. Vamos colocar um azul, né? Colocar um azul para ele. Vou ter que criar uma outra cor. Vai ser esse aqui. Vou remover essa. Opa. Tá. Para essa aqui vai ser um verde, né? Um verde meio diferenciado. Pronto, mais ou menos esse aqui é o que está próximo, tá? Então já dei cores representando cada botão, né? E aí o que eu vou fazer? Como essa câmera ela vai passear, né, entre aspas aqui pelos blocos, eu vou precisar colocar acho que o termo é esse, né? Aquele parentesco para ficar junto à câmera, né? Então eu seleciono todas aqui, talvez você até já saiba, né? Mas não custa nada. Dou um Ctrl P, né? E Object. Ou seja, para onde eu for com a câmera, os botões vão juntos. Senão eles vão ficar parados em uma posição e a câmera vai para os outros blocos, né? Então, uma iluminação aqui também é importante, porque olha como é que vai ficar, senão fica dessa forma. Então eu vou pegar aqui esse aqui, só posicionar ele atrás, mais ou menos aqui da câmera, descer ele para cá, tá? Porque aí, ó, os botões vão ficar visíveis. E aí eu vou colocar o mesmo, né? Vou selecionar a iluminação aqui com a câmera, Ctrl P, tá? Porque aí, ó, ela vai acompanhar a nossa câmera, tá bom? Então, aqui é um dos passos que é necessário. Vou dar um nome aqui, é importante, botão, eu vou colocar aqui para ele. Cadê? Deixa eu localizar onde que ele veio parar.
A esfera. Bom, tá aqui. Então, como isso vai representar o mapa 1, eu vou colocar aqui botão 1. Ele não pega o tio. Então, aqui é o botão 2. E aqui o botão 3. Isso aqui vai ser importante para os passos mais à frente. Para a gente localizar, né? Tá bom, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Pronto. Um passo dado, agora a gente vai fazer o seguinte. Outro detalhe importante, a gente vai adicionar aqui. Cadê? Deixa eu localizar ele. Aqui no Empty. Esse aqui, esse single error, tá? Esse aqui é importante. Cadê? Pera aí. Bom, ele está aqui. Bom, outro detalhe importante que eu poderia ter adicionado antes, mas acho que é legal mostrar esse aqui. Tem que adicionar aqui em Empty esse Plane Axis, tá? Ele vai ser onde a gente vai definir o local que a câmera vai parar, vai travar, né? Então a câmera vai vir para cá, né? Vou colocar um para cada aqui na frente de cada bloco. Tem que ficar bem alinhado, porque senão ele nesse passeio da câmera aí vai dar uma diferença e a gente não pode perceber isso. Se ficar meio torto. Pronto. Tá, então tá certinho aqui. Vou dar nome para eles também. Então esse aqui vai ser... Eu vou colocar CAM, uma abreviatura de câmera, que é onde a câmera vai parar, né? Pode ser o nome que quiser, mas eu vou definir dessa forma. Para cá que vai ser referente ao bloco 2, então CAM 2 e esse o CAM 3. Pronto, tudo certinho. CAM 1, CAM 2 e o 3, tá? Que é onde, como eu disse, você vai entender mais para frente lá nos nodes como que vai funcionar isso. Então vamos lá. Detalhes importantes aqui, como a gente vai trabalhar com essa interatividade, a gente precisa habilitar algumas coisas. Esse Logic Editor, tá? E esse NLA. Algumas coisas eu não sei explicar muito bem o porquê, porque até onde eu aprendi não se explicava, ó, tem que habilitar aqui por causa disso e disso. Eu sinto até falta quando a pessoa faz uma explicação e ela não explica por quê. A gente acaba tendo que ir no decoreba, né? Não é legal isso. Bom, aí a gente vai criar aqui, né, no Logic Editor para a gente trabalhar lá nos nodes, né? Porque, por exemplo, se eu vier aqui, ó, dar um Fast Preview, tá aqui. A gente dá um Fast Preview e não consegue fazer nada ainda, né? Ó, tá vendo? Ó? A câmera está travada no bloco do meio, que é o mapa 2. Tá? Então, vamos lá trabalhar isso. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui no Node Editor. Aqui a gente criou uma, né? Aqui, ó. No Logic Editor, a gente vai criar um Node, né? Então ele está aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Ele está com o nome padrão que está lá. Então sempre vai iniciar nesse Entry Point. Aí a gente vem aqui, eu vou adicionar esse Select. Eu já vou fazer a ligação dele aqui. Aqui vai ser onde a gente vai configurar os botões, é onde vai ser o clique, né? São 3 botões, tá? Aí eu vou vir aqui, botão 1, botão 2, botão 3, tá? Aí a gente vai vir aqui. Vamos vir aqui em câmera. A gente vai criar 3 desse.
que é para onde a câmera vai. Deixa eu puxar logo, não, assim. Então a gente vai ligar aqui o botão 1, para onde a gente quer que a câmera vá. Para cá. E botão 3 para cá. Peraí, tem para cá. Aí aqui em cima é a câmera mesmo, é só colocar ela para todos. A gente só tem uma câmera. Então aqui, ó. Aqui embaixo, que é o destino, que é onde a câmera vai travar, né? Para onde ela vai, no caso, é o nosso empty, lembra? Aquela cruz, né? Vamos chamar assim. Que eu dei o nome para cada uma como CAN 1. Aqui, a CAN 2. Opa, peraí que o outro sumiu aqui. A CAN 1 é aqui em cima, CAN 2 e CAN 3. Aqui é para onde essa câmera vai travar a sua visão, para onde que ela vai estar olhando, que é para o mapa 1 aqui em cima, né, ó. Tá vendo? O botão 1 veio aqui para onde a câmera vai se mover em o mapa 1, né? Que é o bloco 1. Quer dizer, o CAN 1 é o empty. Desculpa tá fazendo confusão. Então, CAN 1 é o empty, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Para onde a câmera vai? Ela vai vir para cá. E aonde que ela vai travar a sua visão, que é para o bloco 1 ou mapa 1, que foi o nome que eu dei. Então, cadê? Mapa 2, mapa 3. Pronto. Vamos só dar uma organizada. Ficar melhor de trabalhar, porque o espaço é muito pequeno aqui, tá? Então tá. Aí o que eu vou fazer? A gente já tem esse movimento da câmera, né? Tudo configuradozinho. Eu vou precisar que, se eu fizer só dessa forma, não vai funcionar direito. Eu não vou dar o clique aqui, o hit, e resetar, para que eu vá trabalhando nos outros botões. Então o que eu preciso? Eu preciso vir aqui, ó, nesse reroute, que ele vai criar esses botões aqui, esses... É o que vai fazer a ligação, né? Vou colocar assim dessa forma. Espera aí, para cá. Vou fazer mais uma cópia que vai ser necessário. E aqui também vai ser preciso. Aí eu vou fazer essas ligações aqui, ó, para ele ter esse loop, né? Ele sempre, senão vai funcionar só uma vez se eu não fizer isso. Então, a função desses pontos é essa aqui, ó. Opa, peraí. Querendo dar um passo maior do que as pernas. Então a gente faz assim. E aqui. Pronto. Aí ligo pra cá. Aí, eu não lembro. Eu acho que é o que faz ele zerar tudo. Quando a gente precisar apertar novamente em outros botões, é isso aqui, tá? Porque, como eu disse, se eu não fizer essa ligação aqui, esse ciclo, vai funcionar só uma vez. Tá? Agora a gente vai testar após ter feito esse mecanismo. A gente vai vir aqui no Fast Preview. Pronto. Carregou aqui, ele já está com a imagem parada nesse bloco. Né? Se eu clicar aqui, já está aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Aí você vai entender o porquê que reseta, né, a posição. Você gostaria que mudasse a textura nessa posição aqui, né? Mas você entende que quando eu aperto, por exemplo, vamos mudar de cor aqui, ó, vamos para o azul, bloco azul. A gente está indo para um outro bloco e a câmera reseta a posição, né? Ó, se eu vim para cá, então sempre que eu mudo aqui, ó, entendeu? Ó, mas aí a gente tem o bloco dessa pequena movimentada, porque o que eu não está movimentando muito não. Mas se eu deixar aquele empty, aquela cruz lá bem alinhada para todos, a gente nem percebe esse pequeno movimento que dá no bloco, ó. Tá? Só para falar que isso é um detalhezinho, aqui é só meramente demonstrativo. Então é dessa forma que funciona.
tá com essa visão travada no bloco, mas eu posso mudar, é só mexer naquele empty, né? Colocar ele mais alto, mas como eu deixei ele bem de frente ao bloco, ele fica nessa posição. Se você observar novamente, ó, a câmera como é que fica, a posição. Vou fechar aqui e o empty, que é esse aqui, para onde a câmera vai, tá muito de frente aos blocos. Eu posso mexer nisso, ó. Eu vou subir ele para cá, para ele pegar um pouquinho uma visão mais da superfície, né? A parte superior de cada bloco desse aqui. Vamos lá, vamos dar um fast preview. Pronto. Olha aí como que a câmera está agora. Como eu subi mais aquele empty, ó. Olha a posição. E repetindo mais uma vez, está dando uma pequena movimentada do bloco, é porque o empty tem que ficar bem alinhado ao meio. Fiz rapidinho só para demonstrar, então. Mas a sensação de quem não entende todo o processo é que eu estou mudando só a textura, né? Ó. Não vai imaginar que é a câmera que está mudando de lugar. Olha aí. Eu fiz vários testes trabalhando a parte de animação, porque tem isso, eu vou demonstrar a seguir, para que a gente conseguisse mudar ou a cor do bloco ou só a textura, mas eu não entendi o porquê que ainda não funciona. Eu achei caminhos que eu falei, agora vai dar certo. Pela lógica era para funcionar, mas parece que só funciona com a escala, rotação, posição, com mudança de cores, texturas, ele não aceita. Bom, então recapitulando, olha como que fica aqui os nossos blocos, né? O posicionamento deles, de todos os elementos que a gente tem na nossa área 3D para que funcione. Então a gente não muda, a gente não faz nenhuma animação para mudar a textura. Por enquanto eu ainda não achei nada que funcione dessa forma. Seria o ideal, óbvio. Estou testando ainda, vamos ver se eu encontro uma solução que seja melhor do que a gente tem no momento. O que eu vou fazer agora é uma outra demonstração, uma outra função que também foi utilizado em trabalhos anteriores, né? Que é a gente fazer o bloco girar. A gente tem um botão que a gente clica e o bloco vai dar um 360. Você pode colocar para aumentar, né, a escala dele, a posição. Mas para isso a gente vai fazer uma demonstração dele girando, tá? Fazendo um 360. Não sei, acredito que seja um pouquinho mais chato de fazer do que esse primeiro processo. Bom, a gente tem que estar com a timeline aqui para fazer essa demonstração. E a gente vai fazer só com um bloco, né? Não vamos fazer com todos. Vou colocar aqui uma rotação para esse bloco do meio mesmo, né? Começando em 0. Cadê? Rotação. E colocar 60. Tá? E rotação de novo, né? Vou precisar que fique identificado cada um desses pontos aqui que eu marquei. Você vai entender o porquê. Então, com a tecla M, tá aqui F01, novamente com a tecla M, né? F_60, que é o tempo aqui, né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou aqui no Graphic Editor e vou colocar uma rotação para ele. Para isso a gente precisa colocar aqui Show Sliders, né? E vim aqui, ó, vou colocar 360, tá? Ó, tá vendo? Coloquei no eixo Z 360. Tá, e aí eu coloco aqui em Key, eu vou colocar, deixa eu só localizar. É aqui, ó, na interpolação. Eu vou colocar linear. Então a gente tem uma animação para esse bloco, né? Só um 360 que eu coloquei. Como eu disse, a gente pode mexer na escala, no posicionamento dele. Depois eu vou vir aqui para que isso funcione. E eu também não sei explicar, mas se eu não fizer isso aqui, não vai dar certo aqui no NLA Editor. Eu tenho que vir aqui, ó, apertar essas setinhas para baixo, para validar essa ação. Eu acredito que seja isso. Se eu não fizer isso, não vai funcionar. Tá bom? Então, vamos lá. Tá criado aqui a nossa animação. Vou novamente vir aqui para o Node Editor, que a gente vai criar. Precisa criar o botão aqui também, um botão específico.
Então vou pegar aqui uma cópia desse aqui mesmo, vou colocar, como eu criei para esse bloco do meio, vou colocar ele desse lado, dar um tamanho diferente para ele, né? Só para diferenciar. E eu vou colocar o nome desse botão de botão 2, deixa eu ver se ele aceita o underline, 2 underline 360, tá? Porque ele é o que a gente vai clicar e vamos fazer a animação acontecer. Vou vir aqui, sempre tem que ter esse primeiro node aqui, porque é para dar o start. Aí eu vou aqui em animação, né? Tem o Play Animation, que funciona também, e tem o Play Timeline. Só que eu dei um passo maior do que as pernas. Ctrl A, Shift A, quer dizer. Aí eu vou vir aqui colocar esse Select aqui também, que é onde a gente sempre começa, né? Na verdade começa aqui e pelo Select, que é onde vai dar o hit ali do botão. Então eu vou colocar o botão 360. Fazer essa ligação aqui, ó. Pronto. E esse botão, quando eu clicar, essa função aqui é para a gente dar o hit, né, lá do botão. Ela vai fazer funcionar aquela animação que, lembra, que com o M eu marquei, começa do 01 e vai até o 60. Então ele vai dar o start no 01 e aqui embaixo ele finaliza no 60. Aí eu vou precisar também daqueles pontos aqui, para essa rotação. Para cá. E aí eu vou fazer a ligação aqui, ó. Então esse aqui é para a gente fazer funcionar o 360. Agora a gente vai fazer um teste, né? Para ver se o nosso comando aqui funcionou. Vamos dar um fast preview para ver se deu certo. Bom, carregou. Aí eu venho aqui, ó, eu coloquei aquela animação só para o bloco do meio. Se a gente quiser fazer para os demais, é só repetir aquilo que eu fiz lá para cada um dos blocos. Mas eu fiz para esse aqui. E aqui é o botão 360, olha aí. Então eu poderia fazer para cada um, mas só para efeito de demonstrar como que funciona, eu fiz só para do meio para a gente ganhar um tempo, né? E aí a gente coloca a identificação aqui, 360, igual eu fiz naquele outro trabalho, né? Para ficar fácil de localizar. E também a gente pode mexer na posição, como eu disse, como eu fiz uma demonstração também na época, não lembro em qual dos trabalhos que uma parte do bloco subia, e aí a gente cria um outro botão, outro link para isso. E é o mesmo esqueminha, só que em vez de dar o 360, a gente coloca para subir e descer, né? Então é algo que tem uns detalhes para se observar, mas não é tão complicado não, tá? Então é isso aí. Basicamente é dessa forma que funciona essa interatividade, né? É bom que eu relembrei como que funciona todo o processo.